Mas e aí, você tem cuidado da saúde mental das suas crianças? Esse é o nosso tema de hoje, por isso recebemos a psicóloga Deise Rosa, que traz com muita delicadeza, com muita maestria esse tema para você, ouvinte da Rádio T. Tudo bem, doutora Deise? Seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia para todos. Que esse janeiro seja de janeiro a janeiro, não Exato. Só nesse mês. Quando a gente fala aí do janeiro branco, a gente fala desse cuidado. O branco, ele tem essa coisa da pureza, da renovação, e o cuidado ele tem que ser diário, inclusive com as nossas crianças. Exatamente. Não se fala tanto nisso, né, Deise? Seria um descuido mesmo? Na verdade, porque a criança... Por que não se fala tanto das crianças? Porque as crianças, elas são felizes, né? Elas mostram felicidade, elas brincam, elas saem de uma emoção para outra mais rápido do que o adulto. Ela entra, principalmente as crianças que têm menos de 7 anos, elas entram no mundo da fantasia muito rápido. Na verdade, nós adultos, acho que temos bastante saudade dessa época. Deixa eu entrar no meu mundo, faz de conta e fingir que tá tudo bem. E a criança, ela tem essa capacidade, né, emocional aí de dar conta disso. Mas isso não significa que ela não sinta, que ela não perceba as coisas que estão acontecendo ao seu redor, que ela também não tenha as suas tristezas e assim por diante, né? Isso. E quais os sinais que a gente precisa observar, então? A gente observa, assim, quando a gente fala de janeiro branco, a gente fala de saúde mental de um modo geral. Sim. A criança... Ela mostra, sim, em alguns momentos, a questão da tristeza, da ansiedade, porque faz parte das emoções. Quando nos chama atenção, quando eles estão frequentes. Isso no adulto também. Então, a gente vive num contexto de sociedade do espetáculo em que a gente tem que estar bem o tempo inteiro, o que não é verdade, o que não acontece. Então, quando a gente fala de janeiro branco e de janeiro a janeiro da saúde mental, é entender que a tristeza faz parte da vida, a raiva faz parte da vida, o medo faz parte da vida, mas como é que eu estou lidando com isso? Como que eu dou conta disso? Como que eu me acolho diante disso? E acho que quando a gente fala das crianças, é assim, com que frequência isso tem acontecido? É uma criança chorona por qualquer coisa? Não significa que ela não está bem. Sim. Talvez ela tenha o choro como uma arma de comunicação. Eu choro porque meu amigo não me emprestou alguma coisa, eu choro porque eu tô com sono, enfim. Agora, é uma criança que está o tempo inteiro isolada, não quer muito contato com os amigos, ela não quer ficar junto com as outras pessoas, ela tem muito medo, com uma frequência muito grande. Então, a gente começa a olhar para isso e, assim, como que nós adultos podemos lidar com isso? Assim, o quanto eu fico encorajando a criança, porque a criança ela é muito nosso espelho. Então, o que eu falo para ela? Para de ser fracote, larga essa mão de ser chorão, homem não chora, engole esse choro. Ou eu acolho essa criança e também vou, às vezes, para o outro extremo. Eu acolho tanto que a criança entende que só quando ela tá mal, ela é vista. Então ela quer ficar mal, logo, não é que ela queira ficar mal, né? Exato, mas é o jeito que eu vou fazer. Bom, se eu percebi que minha mãe para tudo, que meu pai para tudo, que os avós param tudo, quando eu estou chorona, quando eu estou reclamona, né? Porque tem criança que é dramática, Sim. que faz um drama de tudo. A gente já começa a ver o perfil de personalidade desde pequeno. E a criança, ela é tão esperta porque ela vai pegando no ar como é que ela é atendida, né? Então, como que ela é reforçada? Que comportamento ela tem, que ela emite, que ela é reconhecida. Se é o drama, se é a reclamação, ela vai ter isso. Então, é difícil até quando a gente fala de criança, assim, o que é que realmente temos um problema de saúde mental, uma criança que ela está depressiva realmente, uma criança que precisa de auxílio, ou uma criança que ela quer ser vista. Então, às vezes, a gente, antes de diagnosticar a criança de algo, a gente precisa entender o contexto todo que ela está inserida. Sim, e a gente precisa falar também sobre as perdas, né, Deise? Por mais que para nós, adultos, eu perdi uma pessoa muito próxima, que era próxima dessa criança. Você acha que ela não entende, mas sim. Sim, as crianças, assim, ela tem algumas idades que elas entendem as perdas, mas todas, inclusive os bebês, eles sentem as perdas. Eles sentem que tem algo errado ali naquele ambiente, que tem algo triste, que alguma coisa mudou, né? E como que a gente sabe que a criança sente? Porque as pesquisas, elas foram mostrando, assim, alteração de comportamento dessas crianças diante de perdas. A mesma coisa, por exemplo, o cachorrinho que morreu, o gatinho que morreu.
E essas características todas, né, a gente às vezes entende, fica até meio achando estranho que a criança não tá bem. Nossa, mas a criança, ela perdeu a avó e ela tá muito chorona. Uai, gente, mas a gente... Ela perdeu a avó. ela tá sentindo, então tá tudo bem ela chorar, tá tudo bem. Ela tá precisando de um tratamento. Não, talvez não. Ela só precisa de um colo, de um espaço em que ela possa expressar a sua dor. E talvez seja isso o grande problema do janeiro branco, do fevereiro branco, do novembro branco. Não temos espaço para dor. Nós não sabemos como acolher a dor das pessoas. Nós vemos alguém triste, a gente já convida para ir para um boteco beber, a gente já muda de assunto, a gente não escuta a dor do outro, a gente não acolhe a dor do outro. E aí o que o outro entende desde pequenininho? Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Eu devo ser um ET nesse mundo que é tão feliz e eu aqui estou triste. E então, as dores emocionais, elas não são validadas. E quando a gente fala de saúde mental, a gente não está dizendo que você não pode ter as emoções desagradáveis, porque elas fazem parte da vida. Eu só preciso sentir que tem pessoas que me acolhem, que vão me escutar, que vão me dar um colo, enfim, né? Que a gente possa... E a criança, ela tem o mesmo movimento. Sim, Deise, e inclusive a gente percebe também um aumento muito significativo de laudos de crianças com autismo, com TDAH, enfim. Tem que ser observado ainda mais, né? É um passinho à frente também. Hoje assim, nós temos sim um número de crianças com algumas... enfim, alguns transtornos, algumas características que estão aumentando realmente. Hoje não se sabe exatamente todos os reais motivos para isso, né? Até quando se fala, por exemplo, muito das químicas. Nosso corpo tem muita química. Hoje as pessoas tomam muito remédio. Então eu estou juntando uma mãe que toma um monte de remédio, um pai que toma um monte de remédio. E aí a gente tem um aumento de crianças autistas, a gente tem, não só pelos remédios, tá? Mas uma alimentação, né? Quantas químicas tem na nossa alimentação que não é mais tão saudável como era antigamente. Então, são várias as demandas que faz com que o número de autistas e de outras coisas tenha aumentado também. Mas a gente também precisa alertar um cuidado muito grande, que nem tudo é rótulo e nem todas as pessoas e nem todas as crianças têm que ter um carimbo. Então, temos sim características que precisam ser avaliadas e fatos que são reais. É para isso que existe toda uma avaliação, e uma avaliação bem feita por um psicólogo, por um neuropediatra, por um psicopedagogo, enfim, ela nunca é uma avaliação rápida, ela nunca é uma avaliação de uma vez só, são vários recursos técnicos, como testes e entrevistas e observações de uma criança. Então, precisa buscar profissionais qualificados. Só que hoje, também a gente tem profissionais não qualificados. E aí eu vejo a criança 15 minutos, dou um título para ela, e aquele título, meu filho tem X coisa. Então, tá bom. Se estende e carrega isso. E eu carrego isso pro resto da vida. E isso tem um peso, né? E isso tem um peso porque, assim, nós temos que ter alguns cuidados. Sim, nós temos que ter... Existem grandes avaliações e para isso existem profissionais maravilhosos, inclusive na nossa cidade, que fazem. Mas eu quero muito alertar os pais com esse cuidado, assim, porque é mais fácil eu dizer, né, que o meu filho tem, por vezes, algum transtorno, alguma coisa, do que eu educá-lo, do que eu dar colo, do que eu dar apoio, né? Então, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque as crianças, eu sempre falo, inclusive sou bombardeada por isso, mas as crianças, elas precisam grandiosamente de duas coisas: limites e afetos. Ela precisa ter o colo, mas ela precisa entender alguns nãos, independente da característica da criança. E quando eu falo do colo e do dando essa criança num ambiente social. Ela vai para um ambiente social, ela vai para a escola, ela vai ter um monte de amiguinhos, ela vai para as atividades do dia a dia e ela vai precisar lidar com frustrações. E frustrações diversas, do outro que pegou meu brinquedo, da outra criança que fez uma coisa, me empurrou, e eu tenho que ter alternativas para isso. Então a gente precisa cuidar para a gente trabalhar habilidades sociais de uma criança. O que eu falo, como que eu dou oi, como que eu converso, como que eu cumprimento. Porque se eu aprendi a dar oi, falar bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, o dia que eu não estiver bem, eu vou falar para alguém,
você pode conversar comigo? Você pode fazer tal coisa? Exato. Então começa às vezes de uma coisa muito simples lá atrás até algo maior para a vida inteira. E outra coisa que a gente percebe também dos pais, agora falando sobre isso, mas eu não vou criar meu filho dessa forma, porque minha mãe impôs muitos limites lá na minha infância, enfim, né, muito brava, e eu tenho traumas disso. Será que meu filho vai ter trauma também se eu criar ele de uma forma diferente? Olha, eu sempre digo que se você fizer demais, você vai ter problema. Se você fizer de menos, você vai ter problema. O equilíbrio, eu acho que é a grande base da sociedade. E é o equilíbrio que às vezes está faltando na nossa cultura, né? E quando a gente fala de saúde mental, é essa pergunta que eu tenho que fazer. Eu tô tendo equilíbrio, dias bons e dias não bons? Ou eu tô tendo só dias bons, o que geralmente tem algo que eu não tô enxergando, ou só dias ruins? Também tem algo que eu não estou enxergando. Na questão das crianças é a mesma coisa. Às vezes eu quero... a gente tem uma coisa quando nós somos crianças, né, pequenos, e fomos educados de falar assim, não, quando eu crescer, eu jamais vou fazer igual meu pai e minha mãe fez, e vou dar tudo que a criança quer. Mas a criança que vem depois não carrega a sua dor do não ter. E ela só aprendeu o ter, por exemplo, né, nesse exemplo que eu estou dando. Então, para ela é indiferente. Sim. Né? Para ela é indiferente. E quando a gente fala assim, eu vou dar um exemplo bem simples e bem bobo, né? Quando eu era pequena, eu lembro de a gente não poder ter acesso muito a danoninho, iogurte, essas coisas. E esses dias eu peguei na minha casa um potinho desses de danoninho que estava na geladeira já vencido. E aquilo falou assim, como assim? Como que essas crianças não valorizam esse danoninho? Né? E eu fiquei indignada com aquilo. E aí depois eu fiquei pensando nesse simples danoninho. Quem teve a ausência e o desejo fui eu. Sim. Eles não tiveram a ausência e o desejo. Eles não tiveram, porque eu sempre dei um jeito de comprar o danoninho, que eu, nossa, achando que estava abafando, né? E abafando para quem? Para minha criança ferida. Então, às vezes, a gente precisa... Eu tô falando isso tudo, por quê? Porque é um exemplo muito simples, mas que envolve inúmeras outras coisas na vida. Se a dor é minha, então sou eu que preciso, talvez, consumir mais danoninhos e matar os meus desejos, não as minhas crianças. Né? Elas não podem pagar pelas coisas que eu não tive. E a gente confunde um pouco isso. A gente acaba achando que as crianças, elas são as projeções dos nossos sonhos, dos nossos desejos, e a gente esquece que ali existe uma vida que é dele. Dos nossos traumas. Dos nossos traumas, principalmente. Então, assim, será que eles que vão ter que pagar isso? E até, eu costumo sempre dizer, a gente tem uma mania de falar assim, é porque eu não tive isso, a culpa do meu pai e da minha mãe. Eles fizeram o que eles podiam fazer com o que eles tinham. Da mesma maneira que eu, como mãe, faço o que eu posso com aquilo que eu tenho, né? Naquilo que eu posso naquele momento, enfim. Mas, quando a gente fala de culpabilizações e de traumas, eu também gosto de lembrar que também nós somos o que somos por essas privações e dores que tivemos. O que eu faço com o que fizeram de mim é de minha responsabilidade. Porque agora nós somos adultos. E talvez o que confunde muito é essa questão. A gente carrega uma criança interior enquanto adulto. E a gente acaba jogando ao redor as nossas frustrações. É por isso que é tão grave a gente pensar na saúde mental das nossas crianças. Porque se hoje eu, adulto, sou cheia de feridas da minha criança, que foi um dia, o que é que eu estou deixando para os meus filhos, para os meus netos? Eles também serão adultos um dia. Que dor eles vão carregar? E aí vale de novo, o excesso vai trazer dor. Se ele puder tudo, ele vai ter dificuldade de lidar com frustrações, porque o mundo vai frustrar. Eu posso ser a mãe mais protetora, faço tudo, não deixo ele sofrer. Morreu o cachorrinho, eu corro lá e compro outro para ele não sentir a dor. Morreu alguém, eu não vou falar nunca sobre isso. Eu invento uma desculpa para a criança não ter contato com a dor. Eu tento protegê-la o máximo possível. Só que ela vai crescer e nada me garante que eu vou conseguir estar com ela o tempo inteiro, né? E vou estar aqui o tempo inteiro. Exato. E aí ela vai se deparar com a realidade da vida, com os nãos da vida, com as perdas da vida. Vai doer muito. E aí ela talvez não vai dar conta dessas frustrações. Então, quando eu falo de uma frustração assistida, e tá tudo bem quem não concorda comigo, tá? Tá tudo bem mesmo. Mas uma frustração assistida é dizer alguns nãos, onde eu estou aqui observando quais são as suas reações e acolhendo, inclusive, a sua dificuldade de lidar com esse não. Mas mostrando a importância disso, para que quando eu lá na frente você receber esses nãos e eu não estiver aqui para te acolher, você já esteja um pouco preparado para isso. Então, falar de saúde mental é falar de várias emoções, das agradáveis e das desagradáveis o tempo inteiro. É
Isso aí. Tem tanta coisa para ser dita também, né, Deise? Sim. Mas claro que a gente não tem tanto tempo assim. Gostaria muito que... A gente pode ficar quieta meio-dia? Poderia ficar. Mas para quem quiser acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho, até inclusive, quem pegou aí já, né, o bonde andando, pegou pela metade a nossa entrevista por aqui, também estará disponível nas suas redes sociais. Isso. Eu estou fazendo aqui um ao vivo agora para ficar no feed. Deise Rosa, _ psicoterapeuta. É o Deise normal, Deise. Meus pais, quando foram dar meu nome, eles quiseram, não, vou fazer o mais normal possível para ninguém perguntar como que escreve. Todo mundo pergunta como que escreve. Tem um milhão de jeitos. Tem Y, tem I, tem 1 milhão de jeitos de escrever meu nome, mas é o mais simples. Mais fácil de encontrar. Então, Deise Rosa, _ psicoterapeuta, é isso mesmo. Deise, é sempre muito bom recebê-la Eu que por aqui. agradeço. Estamos sempre à disposição para falar sobre esses temas, né, que muitas vezes acaba deixando de lado e falar sobre saúde mental. Não só no mês de janeiro, é muito importante. Exatamente. É de janeiro a janeiro que a gente cuida do nosso emocional. E lembrando, tá difícil sozinho, não tô dando conta, procure ajuda profissional. A nossa cidade, a nossa região tem inúmeros profissionais da psicologia e da psiquiatria extremamente capacitados que podem acolher as pessoas de uma maneira muito bem. E para quem, mas é muito caro, não tem condições. Hoje nós temos, né, além de alguns convênios que têm acesso à psicoterapia, nós temos também as universidades que agora vão começar as aulas e a partir de março, por aí, de cada universidade, eles têm um acolhimento às pessoas, onde os alunos atendem. Então, é um acesso para toda a população, para que a gente possa ter acesso à saúde mental. Então, procure, né? Não ache que a gente dá conta sozinho, né? A depressão, ela é uma doença grave, ela precisa ser olhada. E as nossas emoções, de modo geral, elas precisam ser olhadas com muito carinho. Isso aí. Obrigada, Deise. Eu que agradeço. Agora são 8h09, finalizando o nosso T-News. Aliás, T-News não, é o T-News. Já estou até perdida.